Agora, já tendo revisado o princípio de Le Chatelier e caminhando para a parte de equilíbrios iônicos, a gente vai revisar aqui o que é grau de equilíbrio. E o grau de equilíbrio, o alfa, ele é a porcentagem do reagente limitante que se converte em produtos. E isso quando a gente está na situação de equilíbrio, beleza? Imagina aqui com a gente que a gente tem esse equilíbrio N2 gasoso mais 3H2 gasoso em equilíbrio com o NH3. E a questão não deu pra gente a constante de equilíbrio, mas ela deu pra gente o alfa. Pera aí. Primeiramente, a gente tem que descobrir quem é o reagente limitante. A gente, para isso, vai ter que observar as proporções estequiométricas. Opa, inicialmente eu tinha 2 mols de N2 e 3 mols de H2. Mas observe o seguinte, 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 e isso gera 2 NH3. Quando a gente tem 3 mols de H2, a gente consegue consumir, no máximo, 1 mol de N2. Ou seja, peraí, o meu N2 está em excesso. Na verdade, o reagente que tem menos do que o suficiente para consumir todos os reagentes é o H2. Opa, e alfa é a porcentagem do reagente limitante que se converte em produtos. Ou seja, na nossa etapa de reação aqui, a gente vai ter que 40% do nosso H2 vai se converter em produtos, ou seja, a gente vai ter aqui que diminuir até chegar no equilíbrio 0,4, 40% dos 3 mols que a gente tinha inicialmente. Mas espera aí, cada vez que a gente consome de fato um valor de H2, a gente consome 1/3 desse valor do N2. Ou seja, aqui, para o N2 a gente vai ter menos 1/3 desse valor, vai ser 0,4. Opa, mas toda vez que a gente consome 1 mol de N2 e 3 mols de H2, a gente forma 2 de NH3. A proporção entre N2 e NH3 é de 1:2, ou seja, aqui vai se formar o dobro do que esse valor aqui. Só que aqui é consumido e aqui é formado. A gente vai ter aqui 2 vezes 0,4. E aí você deve estar se perguntando, mas inicialmente, quanto a gente tinha de NH3? Olha, sempre que a questão não falar nada, sempre que a questão não for muito explícita em falar que a gente já tinha alguma coisa nos meus produtos, a gente vai considerar que não tem nada nos meus produtos. Se a questão não falou, não foi específica que já tinha produto, a gente desconsidera a existência de produto. A gente considera que inicialmente tinham 0 mols de produto. E aqui no meu final, a gente vai ter 2 menos 0,4, a gente vai ter aqui 1,6 mols. 3 vezes 4, 12, ou seja, aqui tem 1,2. 3 menos 1,2 aqui vai dar pra gente 1,8 mols. E 0 mais 0,8 vai dar pra gente aqui 0,8 mols. Esse aqui é um exemplo apenas com proporções didáticas, com alfa didático, mas a partir desses números de mols a gente iria conseguir encontrar até uma constante de equilíbrio. Mas é isso aqui que é grau de equilíbrio, acho que deu para entender. É de fato a porcentagem do reagente limitante que se converte em produtos. E isso é muito, mas muito usado mesmo em equilíbrios em água, em equilíbrios em solução aquosa, que a gente chama de equilíbrios iônicos. Nós vamos agora partir para uma saga, que é a saga do equilíbrio iônico. Sim, equilíbrio iônico não cai no ITA, despenca. É uma parte muito importante da matéria, então é muito importante também você prestar atenção nessa parte. Olha aqui. Na realidade, o equilíbrio iônico é o equilíbrio de íons em solução aquosa. Normalmente a gente tem uma substância Ca que quando ela está em meio aquoso, quando ela reage com água, a gente tem aqui a separação desses íons. Beleza? E naquela vibe, naquela forma que eu já tinha falado para vocês, vamos considerar que a gente colocou uma molaridade M dessa substância Ca em meio aquoso. Inicialmente a gente vai assumir que não existe nenhum desses íons, C+, ou A- em água, porque se ninguém fala explicitamente que já existem produtos na minha solução, já existem concentrações de produtos na minha solução, eu vou assumir que não tem. Se ninguém falou que tem,
eu vou assumir que não tem, beleza? Então, inicialmente a gente tinha uma molaridade M e a gente atingiu o equilíbrio com um grau de equilíbrio alfa, ou seja, a gente consome aqui M alfa e no equilíbrio a concentração de Ca é M vezes 1 menos alfa. Você está pensando assim, Amos, mas alfa é a porcentagem do reagente limitante que vira produto. Sim, isso mesmo. Como o equilíbrio é em meio aquoso, a concentração da água não é levada em conta, porque a concentração da água é praticamente constante. Vamos lá. Quantos mols de água tem 1 litro de água? Isso vai ser praticamente constante, porque em solução aquosa o que mais tem é água. Vão ter outras substâncias lá dentro, mas isso não vai variar a nossa concentração da água. Como ela é constante, ela é incorporada às nossas constantes de equilíbrio para equilíbrios iônicos, beleza? Então aqui a gente tem o seguinte, peraí, eu não considerei concentração da água, eu tinha M mols por litro do Ca, no equilíbrio eu tenho M vezes 1 menos alfa, e eu formei aqui M alfa do C+, e M alfa do C-. Ou seja, no meu equilíbrio eu tenho concentrações iguais do meu cátion C e do meu ânion A, concentrações M alfa. E da nossa concentração do nosso Ca a gente tem M que multiplica 1 menos alfa. A nossa constante de ionização é concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Mas peraí, a gente não leva em conta a água, ou seja, concentração de C+, vezes a concentração de A- sobre a concentração do Ca. Concentração da água entraria aqui, mas é praticamente constante, a gente passa para lá e já deixa junto lá com a constante de ionização. Beleza? Mas a concentração de C+, M alfa, a concentração de A- é M alfa, ou seja, essa parte aqui de cima vai dar M ao quadrado alfa ao quadrado, e a parte de baixo, que é a concentração de Ca, é M vezes 1 menos alfa. E a gente vai ter aqui essa expressão. A constante de ionização vai ser M alfa sobre 1 menos alfa. Olha, essa abordagem que eu acabei de fazer aqui é muito presente, é muito constante. Você encontra muito em provas de vestibular e na prova do ITA também. E se a gente tem o nosso alfa, o nosso grau de ionização menor que 10%, a gente vai poder fazer uma aproximação aqui, que é eliminar esse termo de baixo. A gente vai ter 1 menos um negócio que é menor do que 0,1. Então a gente vai desconsiderar esse termo aqui de baixo e vai ter que a constante de ionização é aproximadamente M alfa ao quadrado, mas isso quando a gente tiver alfa menor ou igual a 10%. E você deve estar se perguntando, moço, quando a gente vai ter alfa menor ou igual a 10%? Vamos com calma. Essa constante de ionização aqui, ela pode ser usada, por exemplo, para ácidos. No caso, o nosso Ki para ácidos vai ser o que a gente chama de Ka. E para base vai ser o que a gente chama de Kb. E quanto maior essa nossa constante de acidez ou de basicidade, mais forte esse meu ácido ou essa minha base. Se eu tenho um Ka alto, eu tenho um ácido forte. Se eu tenho um Kb alto, eu tenho uma base forte. Opa! E quanto maior a força, maior o meu grau de ionização. Ou, no caso de compostos iônicos, da minha dissociação iônica. Beleza? Mas aí a gente vai ter o seguinte. Como alfa é grande para ácidos e bases fortes, o nosso grau de ionização ou grau de dissociação iônico vai ser menor que 10% para ácidos e bases fracos. Beleza? Bom já ter isso em mente, que a gente vai usar essa questão de ser menor ou igual a 10%, geralmente sabendo se o nosso ácido ou nossa base são fracos. Agora que a gente já viu aqui o feijão com arroz do equilíbrio iônico básico aqui, o inicial, a gente pode partir para alguns casos específicos de equilíbrio iônico, como aqui o equilíbrio iônico da água, a hidrólise de sais, constante do produto de solubilidade e solução tampão. E aí com isso a gente já vai fechar toda essa parte de equilíbrio químico para o ITA. Mas vamos ver aqui o equilíbrio iônico da água primeiro. A água, ela tem um processo chamado autoionização. A água, ela mesmo sozinha, ela entra em equilíbrio com seus íons H+ e OH-. E a água líquida mesmo, sozinha, ela possui sim íons H+. Beleza? Às vezes você pode pensar que a água só vai ter H+ se eu botar algum ácido. Não. Devido à autoionização da água,
a gente já tem íons H+, e íons OH-. Como a gente já vai ver mais para frente, uma solução é neutra. Na verdade, a gente tem água neutra em pH neutro quando a gente tem concentração de H+ igual a concentração de OH-. Não que não tenha H+ nem OH-, beleza? Mas nesse equilíbrio de autoionização da água, a gente encontra esse equilíbrio dessa autoionização, essa constante do equilíbrio da autoionização, que a gente chama de Kw, que é exatamente concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes, mas a gente não leva em conta a concentração da água. Então a gente vai ter aqui concentração de H+ vezes a concentração de OH-. E, só lembrando aqui, toda vez que você tiver PB, na verdade, esse PB ele é menos log desse negócio que está depois do P. Se a gente aplicar menos log dos dois lados, a gente vai ter menos log de Kw, é igual a menos log desse produto. Por propriedade de logaritmos, a gente vai ter que isso daqui vai virar uma soma, como tem o menos na frente, vai ficar menos log da concentração de H+, menos log da concentração de OH-. Então a gente vai ter, opa, aqui é menos log de Kw, é pKw. Menos log da concentração de H+, isso aqui é o pH, menos log da concentração de OH-, isso aqui é o pOH. Então daqui a gente tem que o Kw vale isso e que pKw igual a pH mais pOH. E agora vamos manter muita calma aqui nessa hora. Porque tem muita gente que fala simplesmente que a água é neutra, a gente tem uma solução neutra, que não é ácida nem básica, quando o pH vale 7. Vamos com calma. Antes da gente dizer que o pH vale 7, a gente tem que uma solução é neutra quando a concentração de H+ é igual a concentração de OH-. Ou seja, quando o nosso pH foi igual ao nosso pOH. Isso aqui é certo, isso aqui vale sempre. Mas, para 25 graus Celsius, a gente tem que essa constante da autoionização da água vale 10 a menos 14. Como o Kw vale 10 a menos 14, o pKw vale 14. Ou seja, nessa temperatura aqui, o pH neutro é o pH 7. Mas por que normalmente a gente fala, não, pH neutro, pH 7? Porque 25 graus Celsius faz parte das nossas condições padrão. Então normalmente a gente trabalha nessa situação. Mas já caiu em provas do ITA para você avaliar a consideração sobre o pH a 60 graus Celsius. A 60 graus Celsius, a gente tem que o nosso Kw vale 10 a menos 13. Ou seja, que o pKw vale 13. Mas aqui, para a gente ter pH igual a pOH, para a gente ter algo neutro, o nosso pH vai valer 6,5. O nosso pH vai valer 6,5, o nosso pOH vai valer 6,5 e a soma deles vai dar 13. Então, a 60 graus Celsius, o nosso pH neutro é 6,5, sendo que a 25 graus Celsius, o nosso pH neutro é 7, porque o nosso pKw vale 14. E você deve estar se perguntando ainda por que eu botei esse ΔH aqui em cima. Primeira coisa, só para a gente lembrar que da direita para a esquerda aqui, se a gente inverter essa equação, a gente tem, na verdade, a neutralização. Só para lembrar que a neutralização ela é exotérmica e esse equilíbrio aqui ele é endotérmico. Beleza, mas o que isso muda na nossa vida? Isso muda bem aqui assim, porque lá no princípio de Le Chatelier, eu falei que quando a gente aumenta a temperatura, isso favorece reações endotérmicas. Essa reação aqui é endotérmica, nesse sentido, do jeito que está escrito aqui, ela é endotérmica, certo? Ou seja, quando eu aumento a temperatura, a minha constante de equilíbrio aumenta. Aumentou? Sim. Saiu de 10 a menos 14 para 10 a menos 13. Já temos aqui bem explicitado esse fator de puxar o equilíbrio para um dos lados devido à variação de temperatura, já mostrado aqui no nosso equilíbrio iônico da água. Beleza? Agora que a gente já viu essa questão de equilíbrio iônico, a gente vai partir para a hidrólise de sais. Cuidado, isso é importante também. Vamos começar aqui a revisar a hidrólise de sais. O que é hidrólise? Vamos lá. Quando a gente tem um ácido mais uma base gerando um sal mais água, a gente tem o fenômeno de neutralização. E esse fenômeno aqui ocorre naturalmente. Só que esse sal na água,
ele se dissocia. Sais em água, sais solúveis em água, eles se dissociam completamente. Ou seja, em água, a gente não tem Ca aquoso. Na verdade, a gente tem C+ aquoso e A- aquoso. Na realidade, a gente tem que esse composto iônico aqui, ele fica separado, ele fica dissociado. E uma vez que ele está lá no meio aquoso, dissociado, ele é suscetível a fazer parte desses equilíbrios daqui, que são os equilíbrios do ácido. Por exemplo, se a gente tem o HA mais água, isso vai gerar para a gente H3O+, que é o H+, mais o A-. Isso aqui tem uma constante ácida. Agora, imagina que essa constante ácida aqui ela é muito alta. Peraí. Se essa constante ácida aqui é muito alta e constante é concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes, quer dizer que esse equilíbrio daqui ele é muito deslocado para a direita. Ou seja, para ácidos fortes, esse equilíbrio é muito, mas muito deslocado para o meu lado direito. Ou seja, se eu tiver um A-, ele não vai reagir com H3O+, e se tornar de novo ácido, se o ácido for forte. Mas se o ácido for fraco, essa constante aqui não é tão grande. Ou seja, esse equilíbrio não está muito deslocado para a direita. Ou seja, vai existir uma quantidade razoável de ácido não ionizado. Ou seja, uma vez que eu tenho essa neutralização e tenho esse sal no meio aquoso, esse sal dissocia e esse íon dissociado ele pode hidrolisar. E a mesma coisa pode acontecer não só para um derivado de um ácido, mas também para o derivado de uma base. Por exemplo, uma base mais água vai formar o cátion mais o OH-, com uma constante básica Kb. Se essa for uma base forte, se esse Kb for muito grande, esse equilíbrio está muito deslocado para o lado direito. Mas se essa constante básica Kb não for muito grande, se essa não for uma base forte, na verdade o que a gente pode ter é que esse cátion, C+, ele pode reagir com o OH- e formar aqui o nosso COH, a nossa base novamente. Mas com isso aqui a gente consegue concluir, a gente consegue perceber que somente íons de eletrólitos fracos hidrolisam. Somente íons que derivam de ácido fraco ou base fraca que vão hidrolisar. Então grava isso bem na sua mente, a gente vai avaliar caso a caso aqui mais para frente. Vamos embora? Nós vamos aqui agora para a nossa tão esperada hidrólise de sais. E aqui nós vamos abordar os 4 casos de sais derivados de ácido e base forte, sal derivado de ácido fraco e base forte, sal derivado de ácido forte e base fraca e sal derivado de ácido fraco e base fraca. Eu tinha comentado agora anteriormente que somente íons derivados de eletrólitos fracos hidrolisavam. E a gente vai ver mais especificamente o que isso quer dizer. Vamos lá? Abordando aqui o caso de sal de ácido e base fortes, nós temos aqui um exemplo, NaCl em meio aquoso, e será que vai dar mesmo HCl e NaOH? Se a gente fosse dizer que vai acontecer hidrólise mesmo, seria isso que vai dar, né? Só que NaCl em meio aquoso, isso aqui, dissocia. Fica Na e Cl-. H2O permanece. Em meio aquoso, o HCl ele ioniza. Então a gente vai ter H+ e Cl- em meio aquoso. Ele é um ácido forte. NaOH, base forte, vai estar dissociada. Então aqui a gente vai ter íons espectadores. Esse nosso Na+ que veio aqui da base, a gente pode cortar com esse Na+ aqui do NaCl. Esse Cl- que vem do HCl, a gente pode cortar com esse Cl-. Então, na verdade, se você reparar, tudo que a gente tem aqui vai ser água em equilíbrio com H+ e OH-. Isso aqui é o equilíbrio iônico da água. Ou seja, quando a gente tem um sal derivado de ácido forte, base forte, na verdade não existe hidrólise. Por quê? Porque apenas íons derivados de eletrólitos fracos, seja ácido fraco ou base fraca, somente íons derivados desses eletrólitos que vão sofrer hidrólise. Tudo bem?
Agora nós vamos aqui para o primeiro caso que acontece hidrólise realmente, que é o caso de sal derivado de ácido fraco e base forte. No caso, a gente tem aqui o cianeto de sódio. Cianeto de sódio mais água em equilíbrio com HCN-NaOH. Na realidade, o que a gente tem aqui, o cianeto de sódio como um sal, em meio aquoso, ele vai estar dissociado. A gente vai ter Na mais e Cn menos. Mais a água que já estava aqui, HCN. HCN é um ácido fraco, ele não vai estar todo ionizado. E NaOH é uma base forte, ela vai estar toda dissociada. Então aqui a gente pode cortar esse Na mais com esse Na mais, e o que vai sobrar para a gente é Cn menos mais H2O em equilíbrio com HCN mais OH menos. E aqui a gente pode observar que na realidade a nossa constante de hidrólise vai ser sempre Kw, que é a constante lá da água, a constante da autoionização da água. Por quê? Porque, repara que aqui tem o equilíbrio de autoionização da água rolando aqui no meio disso tudo. Assim como nesse caso aqui, quando não tinha hidrólise de sal, o que sobrava era só a autoionização da água, que vai estar sempre presente nas nossas hidrólises. Mas seguindo aqui, e a nossa constante de hidrólise vai ser esse Kw dividido por K. Sempre, sempre, sempre. A constante de hidrólise vai ser o Kw dividido pela constante de quem for fraco. Nesse caso aqui a gente tem aqui um ácido fraco. E em várias questões, às vezes só o que perguntam é se o pH vai ser ácido, se o pH vai ser básico. Repara bem, no final dessa hidrólise aqui a gente produz OH-. Se a gente produz OH-, a gente vai ter um meio básico no final. Mas tem uma forma de decorar isso muito fácil. Peraí, é um sal de ácido fraco e base forte. Peraí, a base era mais forte. Se a base é mais forte, no final das contas ela ganha do ácido, ou seja, nesse sal ele vai deixar o meio básico. Olha, faz sentido. Vamos aqui em cima. Sal de ácido forte e base forte. Peraí, eles se neutralizam completamente, não desloca o pH da água do neutro. Faz sentido. Aqui, como a base é forte, o pH vai ser básico. Tudo bem? E só grava que o nosso KH é Kw sobre K. Vamos para o nosso terceiro caso. Para o nosso terceiro caso, a gente tem sal de ácido forte de base fraca. Para esse nosso caso aqui, o que a gente tem é, a gente tem aqui o cloreto de amônio mais água, gerando hidróxido de amônio mais HCl. Esse sal, ele vai estar dissociado em meio aquoso, a água permanece. Aqui, NH4OH, hidróxido de amônio, vai permanecer dessa forma, porque é base fraca, e aqui o HCl vai estar completamente ionizado. Se a gente for querer observar aqui para cortar, a gente vai poder cortar aqui o Cl- com esse Cl-. O que vai sobrar aqui para a gente é NH4+, mais H2O, em equilíbrio com hidróxido de amônio, mais H+. E aqui de novo, nossa constante de hidrólise é Kw sobre o K fraco. Quem é que é fraco aqui? É a nossa base que é fraca. Então, como aqui é de base fraca, a gente tem ali Kw sobre o Kb. Como aqui é de ácido fraco, é Kw sobre Ka. E podem te perguntar, assim como perguntaram aqui, qual é o pH? Quando a gente joga esse sal na água, qual é o pH? Peraí, eu jogo um sal na água e ele muda pH? Sim. Nesses casos aqui, no caso 2 de hidrólise, quando a gente joga esse sal na água, ele deixa o meio básico, por causa exatamente da hidrólise. Quando eu pego esse sal e jogo em água, ele vai hidrolisar e vai deixar meu meio ácido. Sim, ele deixa seu meio ácido, exatamente por conta desse processo aqui. Mais uma forma de decorar é que, é um sal que é de ácido forte e base fraca. É um sal que é derivado de ácido forte e base fraca. Quem ganha? O ácido forte e a base é fraca. O ácido ganha. No final, na hidrólise desse sal, o que vai sobrar é H+, ou seja, essa hidrólise é uma hidrólise que deixa o meio ácido. Porque é como se, entre aspas, esse sal fosse um sal mais ácido do que básico. Beleza? E aqui, por fim, o último caso, que é um sal derivado de ácido e base fracos. Aqui a gente tem o NH4CN, cianeto de amônio,
mais H2O, em equilíbrio com NH4OH e HCN. Esse sal, ele dissocia, então a gente vai ter aqui NH4 mais CN menos, mais H2O, em equilíbrio com NH4OH mais HCN. NH4OH é fraco, é base fraca, HCN é ácido fraco. Eles não vão estar separados, eles vão estar dessa forma mesmo aqui no nosso equilíbrio. Não existem íons espectadores, que é o nome desses íons que a gente corta aqui por não fazerem parte da hidrólise. E, como eu falei, a constante de hidrólise é sempre Kw sobre K fraco. Aqui é a constante dessa hidrólise, a constante de equilíbrio dessa hidrólise aqui é Kw sobre quem é fraco? O ácido e a base, então é Kw sobre Ka vezes Kb. E a pergunta é, peraí, o meio no final dessa hidrólise, o meio aquoso no final dessa hidrólise, vai estar ácido ou vai estar básico? E a resposta é, depende. Depende da força relativa entre o ácido e a base, mas na realidade a gente vai ter um meio aproximadamente neutro. Normalmente a gente não vai ter um desvio grande do nosso pH neutro, que a 25 graus Celsius é 7. Para esse caso aqui mais específico, se a gente tem molaridades iguais, por exemplo, relação de 1 para 1 do cátion para o ânion, e a gente dissolve isso em água, a gente vai ter um pH que é dado por menos meio do log de K, Kw sobre Kb. Isso aqui é um jeito rápido, um jeito mais fácil, é um atalho para você achar o pH da hidrólise de um sal. Para todos esses outros casos aqui, você vai ter que trabalhar com o equilíbrio normalmente. Você vai saber que esse aqui é o equilíbrio e que essa aqui é a constante do equilíbrio, ou seja, você vai fazer etapa inicial, reação, equilíbrio, fazer as contas, achar quanto vale a concentração de cada um dos nossos eletrólitos, das nossas substâncias, e a partir daí a gente vai chegar numa concentração de H+, ou numa concentração de OH-, e a partir daí fazer menos log disso e chegar no pH ou no pOH. Daí acabou. Para esse caso daqui, você vai ter que usar o nosso KH, mas também vai ter que usar lá a constante do ácido, olhar isoladamente também o equilíbrio do ácido ou o equilíbrio da base separadamente, para a gente ter mais equações e conseguir solucionar esse nosso problema da maneira matemática. Beleza? Fez sentido? Deu para entender? Essa daqui é a nossa hidrólise de sais. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.